Isaías, capítulo 9, versículo 1, diz assim a Escritura Sagrada. Estamos aqui no capítulo 9 do livro de Isaías, mas para você entender o capítulo 9 é preciso você ir para o capítulo 8. O capítulo 8 fala sobre aqueles que desprezam a Deus, e esses que desprezam a Deus, a palavra do Senhor, estes não terão luz. Estes irão viver cansados e famintos, preocupados, estressados, deprimidos, e ainda irão culpar a Deus. Eu estou cansado, Deus. E começa a falar mal de Deus. Quem já falou mal de Deus aqui não precisa levantar a mão. Mas quantas vezes a gente começa a culpar a Deus por aquilo que está nos acontecendo? E é o que nós vemos aqui no capítulo 8. E quando chegamos agora no capítulo 9, há uma promessa que é um salto da tristeza para a alegria, da incerteza para a confiança, das trevas para a luz. Amém? Quando nós chegamos aqui no início desse capítulo, meus irmãos, aqui quem estuda português vai entender, é uma conjunção adversativa, que quer dizer a palavra mais. Quais são as conjunções adversativas? Mais, porém, contudo, entretanto, todavia. Não é assim? Aqui há um mais. Quando nós chegamos no início do capítulo 9, existe um mais. Mais! Esse mais, meus irmãos, é muito importante. O que está dizendo aqui é: a terra que estava aflita, angustiada, ela não vai continuar assim. Amém? Havia um caos, havia um problema sério. O povo estava escravizado, mas não irá acontecer ou irá continuar desta mesma forma. Amém? Meus irmãos, essa conjunção aparece diversas vezes na Escritura. Por exemplo, ao anoitecer pode vir o choro, mas alegria vem pela manhã. Salmo 34, versículo 19. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas as livra. Lucas 18, 14. Todo o que se exalta será humilhado, mas os que se humilham serão exaltados. Mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adorarão o Pai, hein? Então, meus irmãos, essa conjunção a gente vê diversas formas e diversas vezes na Escritura, sempre o mais. E aqui o mais desse texto, capítulo 9, expressa, meus irmãos, algo que seria acontecido totalmente diferente. A angústia seria transformada em alegria. Ou seja, a terra que estava assim, ou seja, assim como aflita, exausta na escuridão, não continuará assim, ou seja, nas trevas, pois haverá a luz. Amém? Por isso, meus irmãos, o texto dessa mensagem, o que eu vou pregar nessa mensagem é sobre a luz, o presente de Deus. Meus irmãos, quando fala aqui sobre duas cidades, algo havia acontecido com a terra de Naftali ou Zebulon. Veja bem, a Naftali e Zebulon representam as 10 tribos de Israel, que eles estavam agora no cativeiro. E quando nós vemos essas tribos, ou seja, a tribo do norte, vemos que elas perderam a luz. O contexto histórico dessa passagem é que Israel havia perdido a sua herança conquistada na terra prometida. Por causa do pecado, perderam tudo o que haviam conquistado. O inimigo opressor, ou seja, a Síria, escravizou o povo de Deus. Quando nós vemos Zebulon, meus irmãos, quem foi Zebulon? Zebulon era o 10º filho de Jacó, o 6º filho de Leia. E Naftali também nós vemos que era o 5º filho de Jacó, o 2º de Bila. Eram filhos da promessa, haviam a graça do Senhor, porém haviam pecado, e por ter pecado se afastaram da luz do Senhor. E por que fala dessas duas tribos? Porque elas estavam mais ao norte, estavam mais vulneráveis ao ataque do inimigo. E o inimigo, as duas primeiras tribos que foram conquistadas foi essa tribo. E por isso que fala sobre isso. Tanto é que no Salmo 107 diz que o povo estava errante, sem rumo pelo deserto. Momentos difíceis, caminhos difíceis. Eles estavam famintos, sedentos, sem saber o que fazer. Isso tudo aconteceu porque se afastaram da luz. Mas quando nós chegamos nesse versículo, primeiro versículo aqui, o capítulo 9, nós vemos que o quadro é diferente.
Agora nós vemos, meus irmãos, que Deus estava acrescentando algo novo para eles. É interessante também quando nós vamos no Novo Testamento, quando nós vamos para Mateus, o evangelista Mateus, ele acaba citando esse texto lá do Antigo Testamento, possivelmente da Septuaginta, ano 200 e 300 antes de Cristo. Ele citou esse texto quando diz assim: olha, a terra de Zebulon e a terra de Naftali na margem do mar, território além do Jordão, ouçam, o povo que estava andando nas trevas viu grande luz. Essa luz vai brilhar e iluminar todos os que vivem na região da sombra da morte. Ou seja, há uma esperança. E essa esperança sempre aponta para alguém. E esse alguém é quem, meus irmãos? Jesus. É dele que nós estamos falando. Ou seja, por mais que seja difícil, vai voltar a luz resplandecer no meio do seu povo. Por mais que demore o dia clarear, a luz chegará. A luz, meus irmãos, é o presente de Deus que é dado para a terra aflita, angustiada em trevas. Vemos que nessa época a cidade está enfeitada, cheia de luzes, não é? A luz para dizer, olha, estamos no Natal, na época do Natal. Mas, meus irmãos, qual é a luz verdadeira? A luz verdadeira é Jesus. Meus irmãos, Jesus é insubstituível. As pessoas não conseguem desfrutar a vida porque não enxergam que Jesus é a luz. Ele é quem dá claridade, Ele é quem dá sentido a tudo aquilo que temos e somos. Amém? Conforme diz a Escritura, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Por isso que o Natal é a história deste menino que nasceu cheio de autoridade, porque é rei, e veio para o resgate do homem das trevas, para a sua maravilhosa luz. Deus muda, meus irmãos, a história do homem, trazendo Jesus ao mundo para que haja luz. E o texto diz: o governo está sobre os seus ombros. Isso é sinal de autoridade, domínio, soberania, poder. Por quê? Porque Jesus é a luz. Amém? Jesus é o presente de Deus que não pode esperar. Você não pode rejeitar, você não pode ignorar, você não pode deixar para amanhã. É Jesus. Ninguém sobrevive muito tempo sem a luz, assim como alimentos que não são conservados sem estar sobre um frigorífico. Se faltar luz na sua casa, o que vai acontecer com a sua geladeira, né? O seu frigorífico vai estragar. Meu irmão, você não pode ficar muito tempo sem luz. Você não pode ficar muito tempo sem Jesus. Todos os dias nós precisamos de Jesus, desse menino que nasceu. E qual o resultado, meus irmãos, quando essa luz brilha? Quando essa luz brilha na vida de alguém, essa luz traz a alegria e o contentamento ao seu coração. O povo se alegrará porque ele agora será livre do jugo da escravidão. Tanto é que diz o texto: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que feria nos ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. É interessante nós vermos aqui, o cetro do opressor seria o quê? Destruído. As botas do guerreiro, ou seja, os uniformes deles seriam jogados ao fogo, é o que diz o texto. Aqui o texto cita quando o povo de Deus foi duramente oprimido pelos midianitas, e Deus os libertou através de quem? Se você for lá para Juízes capítulo 6, capítulo 8, fala sobre Gideão, seus 300 corajosos. Amém? É Deus quem fez isso. Esse texto fala da perseguição dos midianitas, e eles viam como gafanhotos, tentavam destruir tudo. Quem já se sentiu assim? Quem já sentiu que parece que tudo está corroborando contra você, está querendo destruir você? Assim havia o povo. O povo não sabia o que fazer, mas Deus levantou um homem, Gideão, e os 300 corajosos, e assim Deus destruiu todo o exército dos midianitas. Deus deu a vitória, e Deus nesse tempo ainda dá a vitória por meio de quem? Do menino que nasceu. Amém? Por isso que há uma alegria em nosso coração, meus irmãos. Por isso que a nossa alegria deve ser aumentada. Por isso que nós precisamos louvar ao Senhor, porque há luz. A luz veio, Jesus concedeu a luz a cada um de nós. Eu quero aqui apresentar 3 pontos a respeito da luz. Em primeiro lugar, eu quero que você venha aprender que as trevas
não são mais fortes do que a luz. Aleluia. Amém? O menino veio trazer a luz. As trevas não são mais fortes do que a luz. Meu irmão, minha irmã, pode o lugar ser mais escuro do que for. Um palito de fósforo é o suficiente para clarear o ambiente. Não é assim? Por que muitas crentes, meus irmãos, acham que há uma briga de iguais, as trevas brigando com a luz, e parece que são duas pessoas iguais? Não são, meu irmão. As trevas não subsistem a um pequeno fósforo trazendo luz. Por que você se sente fraco se você tem luz? Você não é fraco, você é forte. Não devemos temer as trevas, porque as trevas não são mais fortes do que a luz. Meu irmão, a Bíblia diz, o problema é que os homens amaram mais as trevas do que a luz. João 3, versículo 19 fala sobre isso. Amaram mais o mundo, os prazeres do Natal, as festas do Natal, do que a luz, que é Jesus. Mas nunca devemos nos esquecer, meus irmãos, que o problema não está na luz, porque a luz é capaz de destruir todas as obras de Satanás, todas as trevas. É preciso que então você venha estar na luz, ela que destrói todo o pecado. Em segundo lugar, meus irmãos, a luz traz claridade. É importante que a gente venha notar isso. A luz faz com que enxergamos o que precisa ser limpo. Quanto mais uma pessoa se aproxima da luz, mais ela percebe que ela está suja e precisa de limpeza. É assim que acontece, meus irmãos. Conta-se a história de uma pessoa querendo se vingar da outra, que havia magoado ela. Estava tão triste, estava tão magoada, que ela disse: eu vou aprontar com essa pessoa. E ela pegou um saco de carvão, e de noite, quando ninguém estava vendo, aquela pessoa tinha colocado algumas roupas no varal que tinha lavado, e a que tinha sido magoada chegou lá perto daquele varal e começou a jogar carvão naquelas roupas, sujando aquelas roupas, e chateado porque ela tinha sido ofendida, e jogava carvão e sujava a roupa daquela pessoa. E depois de ter feito aquilo, ela se sentiu melhor e voltou para sua casa. Era de noite, chegou na sua casa, deitou na sua cama e foi dormir, alegre, que pelo menos tinha descarregado toda a sua raiva naquelas roupas que estavam ali no varal. Mas quando ela chega de manhã, meus irmãos, quando a luz bate no seu quarto, ela foi perceber todo o seu quarto estava sujo, toda a sua roupa estava suja, ela estava toda suja. Ela diz: como aconteceu isso? Porque não tem como você mexer com a sujeira de noite e também não se sujar. Ela viu que ela tinha jogado realmente o carvão ali, mas enquanto ela jogava o carvão também chegava na roupa dela. Meu irmão, a gente precisa entender que a luz traz claridade. Nós precisamos cada vez mais buscar a luz do Senhor. A luz traz claridade para as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Quantas vezes, quando nós estamos longe da luz, nós começamos a ter pensamentos negativos, autodestrutivos. Muitas vezes nós falamos assim: por que eu estou vivo? Por que eu vou continuar a viver? Você esquece do projeto de Deus para você. A luz, meus irmãos, ela muda nossas atitudes. Lucas capítulo 12, versículo 19 e 21 diz assim, um texto: então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. E a pessoa diz assim: olha, descansa, come, bebe e regala-te. E o que Deus diz? Desse mesmo texto está dizendo assim: Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que o tens preparado para quem será? Ou seja, uma pessoa que diz assim: olha, eu já tenho bastante dinheiro, eu estou abastado, eu não preciso de mais ninguém, e agora eu vou sentar e vou descansar. E Deus diz: não, você é um louco, você não está entendendo a verdade. Meus irmãos, quanto mais próximo de Jesus, mais próximo do nosso propósito nós estamos. Amém? Então a luz, em segundo lugar, ela traz claridade. Mas em terceiro lugar, a luz, meus irmãos, é o destino final dos santos. Amém? Meu irmão, você foi destinado não para as trevas, mas para a luz. Deus tem um lugar de luz para você. Apocalipse capítulo 22, versículo 5 diz assim: então já não haverá noite, nem precisam eles da luz da candeia,
nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará e iluminará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Agora acompanhe comigo o texto, meus irmãos, como que Deus fará isso? Aqui está falando da eternidade, meus irmãos. Lá não haverá noite. Eles não precisam, porque o Senhor Deus não precisam nem da luz do sol, porque Deus iluminará. O que esse texto está dizendo, meus irmãos? Deus está aqui nesse texto apenas restaurando o padrão original do que havia acontecido lá no Jardim do Éden. Deus estava simplesmente restaurando. O que isso quer dizer? Se você verificar, meus irmãos, Gênesis capítulo 1, versículo 1, e disse Deus, versículo 3, capítulo 1, versículo 3, disse Deus, haja luz. Já leu esse texto? Haja luz. E quando ele disse haja luz, então imediatamente apareceu o sol. Foi isso? Sim ou não? Que luz é essa? Sabe quando apareceu o sol? Isso foi no primeiro dia. E Deus disse haja luz. Sabe quando apareceu o sol? No quarto dia. Que luz é essa, meu irmão? Que luz é essa que houve a possibilidade de fazer separação das águas? Que luz é essa que houve as plantas cresceram? Que luz é essa? A mesma luz que nós vamos desfrutar na eternidade. Amém. Que o sol, meu irmão, ele é pequeno diante dessa luz. Quando nós estaremos para sempre com Jesus, o próprio Deus irá restaurar esta luz e seremos na eternidade iluminados por uma luz que nunca se apaga. Amém? Você espera essa luz, você deseja essa luz. O texto diz: o Senhor Deus brilhará, iluminará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém? Meus irmãos, estamos na época de Natal, as luzes estão brilhando lá fora, mas a pergunta que eu faço, e aí dentro do seu coração, as luzes estão brilhando? A gente gosta de ver as luzes, mas se alguém olhasse para dentro do seu coração, nesta hora, será que estariam as luzinhas acesas? Será que havia a luz no seu coração, meu irmão? Eu quero dizer que só haverá luz dentro do seu coração através de quem? Jesus. Por isso que é tão importante nós relembrarmos esta data. Ele é o presente que não pode esperar. Jesus precisa iluminar o nosso coração hoje. Ele deve ser a nossa luz hoje, porque senão nós nunca iremos aguentar. Amém? Eu quero terminar com mais uma história. Conta-se a história de uma mulher que desejava comprar um presente de Natal muito especial para o seu marido. Ela queria comprar esse presente. O meu marido precisa desse presente. E ela estava muito envolvida e desejosa de comprar esse presente. Havia dois problemas. O primeiro problema é que na cidade onde ela estava haviam poucas lojas que poderiam vender aquele presente. Em segundo lugar, era o preço do presente. Mas mesmo assim ela saiu atrás, que ela queria comprar o presente para o seu marido. Depois procurou em outras cidades, e depois de muito procurar, finalmente encontrou o presente que desejava dar ao seu marido. Mas quando ela chegou na loja, ela olhou o presente e ela diz: é isso que eu preciso dar. Mas quando ela viu o preço, ela diz: não dá para eu pagar. O coração dela se entristeceu. O seu marido era policial, não ganhava tanto assim. O que ela havia economizado não fora o suficiente para comprar aquele presente. Foi muito mais do que ela imaginava. E ela ficou olhando aquele presente e com angústia no coração, mas não tinha quem pedir emprestado e não sabia o que fazer. Ela resolveu: olha, não tem jeito, tem que ir embora. Imediatamente aquela mulher, entristecida, ela saiu daquele lugar, daquela loja. Mas quando ela estava saindo da loja, o vendedor, que estava percebendo e olhando toda a situação e sabia que ela estava querendo aquele presente, ele foi lá e chamou aquela mulher de volta e disse: eu vi que você quer esse presente, eu sei que você quer este item.
faz o seguinte, estamos perto do Natal. Eu vou lhe dar este presente. Você pague ele quando você puder. Porque este é um presente que não pode esperar. Aquela mulher não esperava ouvir aquilo daquele homem. E ela disse, o senhor vai me dar mesmo? Vou lhe dar. E quando você puder, você devolve o dinheiro, você paga o dinheiro. E ela saiu feliz da vida dali. Ela saiu muito contente daquele lugar. Saiu tão contente que logo quando chegou em casa, mais tarde o seu marido chegou e ela, contente com seu marido, ela já entregou o presente. Ela não esperou o Natal chegar, estava ainda, não tinha nem começado dezembro, e ela entregou o presente para o seu marido. E o seu marido se alegrou. Quem já entregou o presente adiantado aí? Quem já recebeu o presente? Ela não quis esperar e ela entregou para ele, e ele ficou contente com aquele presente. Depois de 7 dias, assim diz a história, um policial chega na sua casa 7 horas da manhã e chega para ela e diz, minha senhora, eu sinto muito, nós tivemos uma ocorrência de madrugada e o seu marido foi baleado. Imediatamente naquela hora, aquela mulher quase desmaiou, porque ela não esperava ouvir uma notícia daquela. Mas imediatamente também o policial disse, não, mas eu quero acalmar a senhora, fique tranquila. Como assim ficar tranquilo? Meu marido foi baleado. Ela disse, mas fique tranquilo, porque ele estava usando um colete à prova de balas. E esse colete à prova de balas salvou ele. Sabe qual era esse colete à prova de balas? Era o presente que ela tinha comprado, que não podia esperar. Glória a Deus. E porque ele estava usando aquele colete à prova de balas, seu marido não estava no necrotério, mas estava no hospital. Aleluia. Amém. Meu irmão, por que eu estou contando essa história? Porque essa história tem exatamente a ver com a minha história e a sua. Se você não carregar esse presente no seu peito, você não vai dar conta. Tem muita gente que acha assim, eu dou conta, eu trabalho, eu dou conta. Não, o dinheiro não é o suficiente. Eu vou casar e vai dar tudo certo. O casamento não é o suficiente. Eu vou ter filhos, não é o suficiente. Eu estou bem de saúde, não é o suficiente. Meu irmão, nada é suficiente. É preciso que a gente venha carregar no peito esse Jesus, o presente de Deus, a salvação em Cristo Jesus. É Ele, meus irmãos, que nos dá a graça necessária para continuarmos caminhando. Hoje é o dia de você receber esse presente no seu coração. Hoje é o dia 22 de dezembro. Daqui a 3 dias iremos comemorar o Natal. E esse Natal nós comemoramos. Por que nós comemoramos o Natal? Porque, meus irmãos, nós comemoramos o nascimento de alguém que está vivo. Aleluia. Ninguém comemora o aniversário ou o nascimento de alguém que morreu. Alguém já fez isso? Não. A gente comemora alguém que está vivo, e por isso que nós vamos lembrar. Pastor, não é nessa data, não importa, meu irmão. Ele nasceu e eu vou comemorar, eu vou me alegrar. Ele está vivo, o Senhor Jesus está vivo. Ele é um presente que não pode esperar. Você tem que sair hoje deste lugar carregando ele no peito. Este presente saiu de graça para você, mas custou um alto preço. Um preço muito alto que você não tem condições de pagar. Por isso não despreze os ensinamentos de Deus como Israel fez no passado. E a minha mensagem hoje é que a luz de Deus, o presente de Deus, vem estar no seu coração nesta tarde, fortalecendo a sua alma, a sua mente e o seu coração. Amém.